Oi, gente, eu sou a Ana e hoje, junto com a Aline, a gente vai falar um pouquinho de globalização, né? O que suas principais características e ainda como a gente pode ver ela no nosso dia a dia. Primeiramente, para a gente entender como ela acontece atualmente, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Ela vai ter início lá na Segunda Guerra Mundial, que acaba evoluindo para uma Guerra Fria, né, que vai ocasionar eventos importantes, como a chegada do homem à Lua, com a corrida espacial, e também a corrida armamentista, que era basicamente os Estados Unidos e a União Soviética disputando para ver quem tinha as melhores armas e tecnologias no rolê. Acontece que esses dois eventos eles vão dar início, vão dar origem, né, à Revolução Técnico-Científica Informacional, também conhecido como a Terceira Revolução Industrial. E aí, como o nome propriamente já dá a entender, essa revolução está diretamente ligada à tecnologia e à informação. Né? O que aconteceu é que na Guerra Fria, os Estados Unidos vai lá, botou a banca deles, investiu trilhões de dólares para acabar com a União Soviética, mas eles nem precisaram gastar uma bala para isso, porque a União Soviética ela quebrou sozinha economicamente, ela não precisou de ninguém para acabar com ela. Mas assim, o resultado disso foi os Estados Unidos com diversas armas e tecnologias totalmente parados, né? Até que alguém teve a brilhante ideia de vamos vender isso tudo. Mas assim, não seria tão simples, né? Essa venda. Eles não poderiam vender para qualquer país que passasse na rua, porque futuramente essas armas elas poderiam ser usadas contra eles mesmos. Então, assim, alguém teve a ideia de vamos vender para os nossos amigos, né, para os nossos bestos, os países aliados, mas vamos vender separadamente. A gente não vai vender a arma e a tecnologia como a gente montou aqui pra gente. E no final, assim, eles teriam dinheiro de qualquer jeito, né, que eles queriam. E aí, um exemplo desse bazar, né, vamos dizer assim, promovido pelos Estados Unidos, foi o Teflon, aquele mesmo que está aí na frigideira da sua casa. Né? O Teflon ele foi criado em um laboratório espacial com o intuito de ser revestimento para aeronave e hoje ele impede que o nosso ovo grude na frigideira. Então, basicamente, a globalização ela ainda é um fenômeno muito atual, que está diretamente ligado à revolução técnico-científica informacional, como eu já falei aqui, e que vai possuir diversas camadas. A mais comum e visível é a econômica, que vai se apoiar no neoliberalismo, para se fazer presente, né, no nosso mundo. Mas, assim, existem outras dimensões tão mais importantes ainda do que apenas a econômica, que é a cultural, a política, a social e entre outras. Esse acontecimento, ele ocorre também por causa da compressão do espaço-tempo, né, que a gente vive e faz o nosso mundo ele parecer menor e as distâncias mais curtas. A gente pode pensar em como em 1500 o Pedro Álvares Cabral ele saiu de Portugal e chegou aqui para invadir o Brasil e quanto tempo ele demorou para chegar e demorou para voltar também, né? Hoje, se a gente comparar com os dias atuais, a gente chega em outro continente muito mais rápido do que o Pedro Álvares chegou com seu barquinho lá em 1500. E até mesmo se a gente comparar com a própria comunicação, né? Se antes a comunicação ela era feita por carta e demorava muito tempo para chegar na pessoa, hoje a gente manda um zap e chega em minutos, em segundos, na verdade. Então a gente pode se comunicar muito mais rápido, seja com a nossa mãe que está em outro corredor, seja com o nosso amigo que mora no mesmo bairro, ou um outro amigo de cidade qualquer, ou ainda com alguém lá da Austrália. Então, basicamente, a globalização ela tenta unificar o mundo sob a proteção do capitalismo, criando um mercado e uma economia únicos, né? Fazendo com que o capital, a informação, ou qualquer outra coisa que seja, circule de maneira rápida e livre de um lado para o outro, sem que esbarre em fronteiras, seja aí econômica, no caso do neoliberalismo, cultural, política, nacional, entre outras. Então, assim, se hoje a gente escuta música dos Estados Unidos, se a gente ouve K-pop, né, se a gente faz ovo sem grudar, ou ainda a gente come McDonald's, Burger King, o lamen do Naruto, a gente veste Nike e Adidas, né, é por conta dessa livre circulação de produtos de cultura.
E aí, como uma das principais características da globalização, a gente pode destacar aqui 3. Né? A primeira, sendo a rapidez e intensidade de fluxos de pessoas, de informação, de produtos, de capital, de transações financeiras, entre diversas outras coisas. Então, hoje é muito mais fácil a gente mandar o dinheiro, muito mais fácil e assim rápido também, da gente mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo. Posso mandar dinheiro para Bangladesh. E assim, a sensação também de simultaneidade, né? Eventos internacionais que são transmitidos mundialmente, compartilhamento de informações com bilhões de pessoas no mundo ao mesmo tempo. Eu acho que o exemplo maior, assim, o mais atual que a gente tem sobre isso é o caso das Olimpíadas que estavam ocorrendo agora há pouco no Japão, né? Mesmo a gente estando a 12 horas de diferença no fuso horário, a gente sabia tudo o que acontecia em tempo real. A gente acompanhava, a gente conseguia acompanhar todas as competições em tempo real, sabia tudo o que estava acontecendo também em tempo real. E aí, seja a prata da Raíssa no skate ou ainda a desistência da Simone Biles da competição, que gerou até mesmo uma declaração de apoio, né, do Adriano Imperador, que ele disse o seguinte: Simone Biles, sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem, seja feliz e cuide da cabeça. Passei por isso e até hoje sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Isso aí é só um exemplo, né, pra gente falar como é que essas informações elas circulam de maneira extremamente rápida. E assim, a gente pode destacar também por último aqui o avanço do estágio tecnológico, porque se não fosse pela tecnologia, pela internet, a gente não conseguiria fazer isso tudo. Né? E aí, por mais que a globalização ela tenha os seus pontos positivos, há também o seu lado obscuro, já que nesse modelo de desenvolvimento capitalista em que a gente está inserido, inerente a ele, né, tem uma condição de explorador e de explorado. Logo, para que alguém ganhe ou se desenvolva, alguém precisa perder. Sendo assim, os países periféricos, como Camboja, Indonésia, entre diversos outros, que eles são excluídos do capitalismo, mas não da lógica capitalista, eles vão oferecer uma mão de obra barata, um baixo custo e um mercado consumidor para produtos que eles mesmos não podem comprar, né? E para que isso aconteça, os agentes da globalização, ou ainda os países centrais, como os Estados Unidos, China, entre outros, eles vão manipular a economia mundial e vão pressionar o governo para que eles não se adaptem a esse modelo, né? Vão homogeneizar assim a cultura global, propagando aí seus valores, seu modo de vida, sua forma de pensar, criando ao mesmo tempo uma massa de manobra política e um mercado consumidor, né? Cativando para os seus produtos industriais, assegurando assim a lucratividade constante. E aí aqui a gente pode citar, tipo, a Apple com iPhone, a gente pode também falar do TikTok, que hoje é uma febre mundial e é de um país asiático, é da China. Então agora voltando no caso das Olimpíadas, né, agora em relação a Rio 2016, para a gente ter uma noção de como esses países centrais, esses agentes da globalização, eles atuam, é só a gente pegar o caso da TV estadunidense, a NBC, que tentou até mesmo mudar o alfabeto para que os atletas estadunidenses eles fossem uma das últimas delegações a entrarem nas aberturas das Olimpíadas, né, para segurar assim a audiência local. Então, apesar da NBC ela não ter conseguido mudar esse protocolo, ela foi uma das maiores investidoras das Olimpíadas, né, com mais de $1 bilhão de dólares investidos nas transmissões. Então, assim, de qualquer modo, ela deu seus pitacos nos Jogos Olímpicos e também no COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Ela usou a sua influência aí em tudo que ela queria mudar. Se por um lado ela não conseguiu mudar a tradição da abertura, ela conseguiu que alguns esportes, como o vôlei, o basquete e a natação, ocorressem 10 horas da noite, um horário nada convencional para um atleta competir. E aí, isso só para estar passando, né, tudo isso para que as transmissões desses esportes que mais interessavam a audiência ocorressem no horário nobre dos Estados Unidos, tornando conveniente para quem assiste de casa em outro país e nada conveniente para quem assiste presencialmente, né?
Agora a Aline vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre a teoria de Milton Santos e a visão dos três mundos. Olá pessoal, eu sou a Aline e vou dar continuidade nessa bela explicação que a Ana deu pra gente sobre o que é a globalização. Bom, vamos lá. Dentro da geografia, é imprescindível a gente deixar de falar sobre Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro renomado que propôs pra gente, no livro que ele escreveu, Por uma Outra Globalização, uma visão de três mundos em um só, que para ser compreendido precisa ter uma percepção com a realidade e com a possibilidade. Vamos lá então. Milton Santos definiu da seguinte forma: primeiro, o mundo que percebemos, o mundo, a globalização da fábula. Esse mundo globalizado é visto como uma fábula, algo fictício. Ele age como uma máquina ideológica que nos faz crer na ilusão de que a difusão instantânea de notícias realmente informam as pessoas. Além disso, nos apresenta um mercado dominador, dito global, capaz de homogeneizar o planeta através da disposição cada vez maior de mercadoria para o consumo, quando na verdade as diferenças locais que são aprofundadas, né? Podemos questionar então se a gente não está diante de uma ideologização maciça, que faz da fábula uma ferramenta para a realização de um mundo atual. E aí temos o mundo real, a globalização como perversidade, onde o globalismo se apresenta para a humanidade como a fábrica da perversidade, onde o desemprego tem muitas oscilações crônicas, aumentando a desigualdade social e a pobreza, fazendo instalar-se novas enfermidades nas áreas mais periféricas diante de todo esse globalismo. Com essa desigualdade e precarização de condição de vida, a mortalidade infantil permanece e a educação de qualidade é cada vez mais inacessível e seletiva. E o consumo, o ato de adquirir, sempre mais, é cada vez mais visto como uma fonte de felicidade. Resumindo, essa perversidade ela se dá por um comportamento geral cada vez mais competitivo, colocando o capital como algo hegemônico na sociedade, ou seja, algo que está sempre à frente de todas as outras ações. E aí temos o terceiro mundo, o mundo como possibilidade, uma outra globalização, que para Milton Santos são as bases materiais do período atual, que são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. Faz todo sentido, né? Pois é nesse conjunto de fatores que o capital se instala, fazendo com que surja o mundo real, o mundo da globalização perversa, aquele que a gente acabou de ver. Mas não é preciso a gente ir muito longe para analisar e chegarmos à conclusão de que esses mesmos fatores que garantem a unanimidade do mundo podem ser usados para outros objetivos, servindo a outros serviços com bases políticas e sociais muito mais justas e benéficas para todos. E aí nos questionamos, né? A globalização é algo ruim? Depende em qual recorte espacial você esteja analisando essa questão. É fato de que já não conseguimos mais viver fora dessa era tecnológica, desse modelo de sociedade que estamos inseridos. Imagina as informações não serem tão disseminadas rapidamente. Ocorreria um atraso em diversos setores da sociedade, da economia, da educação. Ao mesmo tempo que as informações verídicas, com embasamento científico e de fontes confiáveis circulam, também circulam as fake news, que são as informações falsas usadas como estratégia, manipulação e movimentação em massa de civilizações. E é aí que precisamos ter toda essa visão crítica sobre a globalização, que acabamos de ver nesse vídeo, para aplicar nesse recorte espacial de tempo que estamos analisando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do assunto, da forma como foi explicado para vocês e que possamos fazer bom proveito de tudo isso que a gente viu hoje para ajudar a termos um mundo muito mais justo. Obrigada!